E olha, para quem mora nas capitais, há sempre uma imagem de que no interior o ar é limpo e puro. Olha, essa realidade pode não ser o que acontece em várias cidades. Um estudo divulgado nesta semana revelou que Araçatuba é a terceira cidade do estado de São Paulo com o ar mais poluído. Para que vocês em casa tenham uma ideia, São Paulo, capital, é a 11ª da lista. Mesmo longe de regiões metropolitanas, são mais de 500 quilômetros de distância da capital paulista, Araçatuba está bem perto da poluição. Ao menos é isso que indica um estudo produzido pela ONG Saúde e Sustentabilidade, em parceria com o médico e pesquisador da USP, Paulo Saldiva. O estudo foi apresentado nesta semana e mostrou que entre 28 cidades que tiveram o ar analisado, Araçatuba é a terceira pior. Cubatão e Osasco lideram o ranking. As medições de material particulado em suspensão no ar foram feitas entre os anos de 2006 e 2011. Segundo este ambientalista, mesmo sendo um município pouco industrializado, a ação humana e a grande quantidade de usinas de açúcar e álcool na região contribuem para a grande emissão de partículas na atmosfera. Também as pessoas que costumam queimar, o lixo nos terrenos, elas acham que essa ação não gera prejuízo, muito pelo contrário. As ações isoladas, somadas no todos, elas contribuem, para Araçatuba ter ganhado esse índice tão ruim para nós. Com os prejuízos para o meio ambiente, quem também sai prejudicada é a saúde das pessoas. O mesmo estudo mostrou que em 2011, 110 mortes em Araçatuba estiveram relacionadas à contaminação do ar. É quase o dobro de registro de mortes no trânsito no mesmo ano na cidade. Este bombeiro sofre com rinite alérgica. Há 3 anos, quando deixou a capital paulista para morar no interior, ele achou que poderia enfim respirar aliviado. Parece que aquela fuligem que cai e você ali parece que você não tem aquela poluição que existe em São Paulo dos veículos e tal, mas você sente dificuldade para respirar, como se estivesse lá ou até pior. O tenente não está errado. Pelo menos de acordo com o estudo, até o ar da capital paulista é melhor do que o respirado em Araçatuba. A cabeleireira Thaís, que tem rinite alérgica e sinusite, precisa até de máscara para respirar, principalmente em dias de queimadas. O nariz tampa bastante, eu sinto falta de ar, porque aí eu fico mais assim, debilitada por causa disso. Na realidade, quem queima são as pessoas. Então, quem pode reverter essa situação são as pessoas. Então, o que as pessoas têm que entender é que essas ações, elas voltam contra essas próprias pessoas, Então nós devemos mudar esse hábito para que nós tenhamos uma melhor qualidade do ar no futuro. Olha, eu imaginei que o ar das cidades do interior já não fosse aquele ar puro de antes, mas eu não imaginei que já estivesse nessa situação. A pesquisa revelou esses dados alarmantes de poluição e até pontos que causam, pelo menos em mim, algumas dúvidas, porque como Araçatuba pode ter um ar mais poluído do que São Paulo capital, por exemplo, Então, para conhecer melhor os motivos dessa situação, nós recebemos em nosso estúdio o engenheiro agrônomo e auditor ambiental Carlos Arantes. Carlos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Vamos esclarecer essa dúvida, então. Como é que pode Araçatuba estar na terceira posição neste ranking, com cidades bem maiores, inclusive a capital paulista, que está na 11ª posição? Como é que o ar daqui é mais poluído que o de São Paulo? É um conjunto de fatores. Primeiro, nós trabalhamos com produção agropecuária, que na movimentação da terra você já tem uma liberação de particulados no ar. O nosso clima, ele é um clima desértico. As regiões, as estações de chuva, são muito bem definidas. Então, chegamos nessa época agora, estamos já em setembro, final de setembro, não começaram as chuvas para a gente. É verdade. Se você sobrevoar Araçatuba, você vê uma camada de poeira pairando sobre a cidade. E essa camada de poeira forma um microclima todo diferenciado aqui, ele não é satisfatório para a questão de saúde pública, A gente tem até a nossa imagem da torre, se a gente puder colocar, às vezes a gente consegue ver lá na linha do horizonte uma situação complicada. Eu sempre chamo a atenção para essa imagem, principalmente agora nesses últimos meses, porque realmente a gente fica em alerta. Quando a qualidade do ar cai bastante, a gente percebe
essa linha do horizonte, que é uma tonalidade diferente, aí onde fica essa poeira. Mas medidas efetivas do poder público, faltaram medidas aí nos últimos anos, e que medidas são essas que podem reverter a situação? Eu acredito que faltou um pouco de mais amor na cidade e de uma sucessão de anos aí de governos que nada foi feito. A Araçatuba tem uma arborização urbana que vem sendo discutida, um déficit há décadas discutimos um déficit de 70 a 100 mil árvores e vimos algumas vezes uns festejos de plantio de 30, 40 árvores que não resolve nada. Nós estamos precisando de volume maior. A nossa área rural não conta com a reserva legal obrigatória e exigível pelo Código Florestal. Então nós já temos uma quantidade de arborização muito inferior nessa nossa região, na região noroeste do estado de São Paulo. Isso tudo contribui para a qualidade do ar. As árvores elas funcionam como filtros e como radiadores também. Da mesma forma como elas limpam este ar, elas refrescam, elas resfriam o ar e daria uma melhor qualidade, uma melhor ambiência. Todo mundo que está passando calor ou com algum problema, você está no campo, você está na cidade, você procura a sombra de uma árvore. Ninguém vai ficar andando de terno no sol, você vai debaixo de uma árvore. A tua sensação térmica é muito melhor. Então, o que nós precisamos? Um trabalho maciço de revegetação da cidade de Araçatuba, um respeito maior e acabar com essa mentalidade de que a árvore derruba a folha, tem que se cortar a árvore, a raiz dela. Então, qualquer motivo é motivo para se cortar a árvore nessa cidade. Isso é uma crítica que eu já faço há muitos anos. Tem que encerrar esse capítulo. Em outras cidades, como Maringá, Londrina, Porto Alegre, vamos pular o corguinho, como diz o outro, né? Vamos lá, Mendoza, na Argentina, Buenos Aires e outras várias cidades no mundo, não se fala da possibilidade de cortar árvore na área urbana. Pelo contrário, é só plantar. Qual que é o déficit em Araçatuba de árvores? Já se falou entre 70 e 100 mil árvores. Conforme cresce a população, sim, é muito. Conforme cresce a população, você tem a quantidade de árvore necessária para essa população. A gente estava até comentando antes da entrevista, quando a reportagem estava no ar, que, por exemplo, São Paulo tem muita mata em volta dela, né? Araçatuba, por exemplo, não tem. A gente tem os pastos, a gente tem os canaviais e muitas vezes esses incêndios nos canaviais, que a gente tem muito também na nossa região, acabam prejudicando essa qualidade, não é? Sim, existe o plano de eliminação de queimada e que a um futuro próximo se espera, não teremos mais queimada de canavial, é o que se espera. Mas não adianta só não queimar, nós precisamos ter árvore, precisamos ter bosques, precisamos ter mais praças e parques. Araçatuba não tem parque, cita um parque para mim, não tem. Então como é que você vai ter uma qualidade de ar se você não tem aquele elemento fundamental para te dar qualidade, que seria o quê? A presença de árvores de porte. Não adianta ficarmos pensando em Flamboyant, Jardim, Pátria de Vaca, isso não vai dar uma qualidade, nós precisamos de árvores grandes, com copa grande. Ô Carlos, para a gente encerrar a nossa entrevista, quais seriam então as medidas, essas individuais, que os moradores, que a população pode fazer para melhorar o ar? Como já disse o colega, logo antes da matéria, evitar queimar lixo, queimar folha, isso é um hobby também que acontece. E é crime ambiental. Tá? Essas queimas clandestinas, lixões clandestinos, depósito clandestino de inservível e tudo mais, temos que acabar com isso daí. E eu acho que cada um tem que ter a obrigatoriedade de ter em frente à sua casa pelo menos uma árvore, no mínimo uma. Isso aí é uma obrigação de cidadão. Então, individualmente, nós podemos fazer isso. Exigir que o governo municipal plante esta árvore na frente. E é minha obrigação de tomar conta dela. Da mesma forma, incentivar a educação ambiental, conscientizarmos nossas crianças, tá, nos ensinos básicos, fundamentais, da necessidade e da boa coisa que é ter árvores em volta da gente. Temos que mudar a mentalidade. Mudando a mentalidade, eu acredito que para o futuro de Araçatuba teremos uma condição bem melhor de ar. Caso contrário, a tendência é piorar cada vez. Infelizmente, essa é a situação mesmo. Vamos torcer para que a educação chegue aí, exatamente para que as próximas gerações tenham isso na cultura mesmo, de preservar as árvores e plantar cada vez mais. Eu conversei com o Carlos Arantes, que é auditor ambiental. Carlos, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.